Toda vez que Kang Seol fechava os olhos, um mundo inteiro dos sonhos dele se abria bem na frente dele, tão vívido e acolhedor que parecia mais real do que qualquer coisa da vida acordada. Era um lugar cheio de calor, paz silenciosa e uma alegria que o mundo real nunca tinha dado para ele. Mas esses sonhos nunca eram só gentis ou tranquilos. Às vezes, esse mesmo mundo dos sonhos afundava de repente em batalhas brutais e impiedosas, onde a violência explodia sem aviso e transformava toda a calma em algo assustador. Esse sonho se repetia com uma precisão estranha, quase assustadora, havia longos 17 anos, mostrando ao jovem o mesmo mundo, os mesmos sentimentos e as mesmas cenas de novo, como se recusasse a deixá-lo ir. Na realidade, o herói estava atrás do caixa, passando uma compra atrás da outra e atravessando o turno com os mesmos movimentos cansados e automáticos que já tinha usado no dia anterior e incontáveis dias antes disso. O nome dele era Kang Seol, um homem de 25 anos que dizia os preços aos clientes com uma educação sem vida, como se cada palavra tivesse sido esvaziada de emoção depois de ser repetida milhares e milhares de vezes. Para um órfão sem estudo, sem família e sem nenhum contato útil, a única forma real de sobreviver era essa loja de conveniência 24 horas, onde o tempo se misturava e cada hora parecia igual à anterior num fluxo infinito e sem rosto. Não muito longe dele, dois caras jovens conversavam alto e animados, rindo porque um deles ainda não conseguia acreditar que o amigo tinha mesmo arranjado uma namorada, e Kang Seol só lançou um olhar indiferente na direção deles. Depois disso, ele simplesmente voltou a fazer o que sempre fazia, seguindo a rotina como uma máquina, entorpecido e distante, mal percebendo as pessoas ou o mundo se movendo ao redor dele. Tinha, porém, algo inegavelmente estranho nesse jovem. Por 17 anos seguidos, sem uma única pausa, ele via exatamente o mesmo sonho todas as noites. E mesmo quando esses sonhos viravam pesadelos, ainda era o único lugar onde ele conseguia escapar da vida sem graça e sem cor, do quartinho apertado e da repetição sufocante dos turnos noturnos sem fim. Kang Seol viu aquele sonho bonito e inquietante pela primeira vez quando ainda era uma criança vivendo num abrigo, numa idade em que ele ainda não entendia de verdade o que era o medo. Então, de uma vez só, ele percebeu que estava parado numa dimensão completamente desconhecida, um lugar estranho engolido pela névoa, com um prédio grandioso e imponente se erguendo no meio dali como se tivesse saído de um mito. O garoto caminhou até lá devagar e com incerteza, com passos pequenos e hesitantes, como se uma força invisível estivesse puxando ele para frente sem nem perguntar se ele queria ir. Na entrada, ele foi recebido por uma figura usando uma máscara de raposa, e pela suavidade da voz e pelo jeito leve como ela se movia, ele imaginou que fosse uma garota. Sem dizer muita coisa, ela simplesmente deixou ele passar. A estranha misteriosa guiou ele até um enorme salão de banquete, e lá ele viu centenas de pessoas reunidas, todas escondendo o rosto atrás de uma máscara, o que fazia aquele lugar inteiro parecer secreto e irreal. Um dos convidados, usando uma máscara em forma de bico de ave de rapina, falou e anunciou que era hora de lançar os dados, e naquele instante o silêncio pesado que pairava sobre o salão finalmente foi quebrado. No momento em que os dados tocaram a mesa, o espaço inteiro explodiu em uma luz brilhante, tão intensa e esmagadora que parecia que o próprio céu tinha se partido e derramado para dentro da sala. Um instante depois, Kang Seol percebeu com um choque que já não era mais uma criança. Ele tinha mudado, vestido com roupas desconhecidas, com uma máscara pesada cobrindo o rosto e fazendo ele se sentir como outra pessoa. Um dos participantes o recebeu com um sorriso tranquilo e o convidou para se sentar ao lado dele, falando com uma naturalidade tão calorosa que parecia que os dois se conheciam havia anos. A garota da máscara de raposa se inclinou um pouco mais perto e, com uma voz calma, perguntou por qual nome ele queria ser chamado entre todos os reunidos à mesa. O jovem ainda sentia que nada daquilo podia ser real, então, em vez de dizer seu nome verdadeiro, decidiu usar o apelido que usava nos jogos e se chamou Solman. A garota raposa fez um pequeno aceno de aprovação e explicou que, quando as apresentações terminassem, ele poderia criar um personagem para o jogo em que estava prestes a entrar e controlá-lo por conta própria. O cara travou por um breve instante, entendendo de repente que estava prestes a se tornar um participante de verdade em algo como um jogo de tabuleiro mágico, e o coração dele começou a bater mais rápido de nervosismo e empolgação.
Então uma janela de criação de personagem apareceu diante dos olhos dele, cheia de símbolos piscando e ícones brilhantes, pedindo que escolhesse tanto uma profissão quanto um tributo entre todas as opções reluzentes. Pensando que um sonho era o lugar perfeito para correr riscos que nunca teria coragem de correr na vida real, ele escolheu um mago com atributo de gelo, querendo um poder que passasse calma, frieza e firmeza até dentro de um mundo fictício. O ar ao redor dele tremeu quando a energia começou a girar violentamente, e um espírito de magia rodopiou dentro de uma radiância branca, tomando forma lentamente diante dele como uma figura de olhos gelados e mãos brilhando com poder congelante. O cavaleiro loiro que observava todo o processo pareceu satisfeito com a escolha e comentou que Solman parecia confiante demais para alguém que supostamente era iniciante. Então, no instante seguinte, o jogo realmente começou. O oponente dele lançou os dados, e eles ficaram suspensos no ar por alguns segundos tensos antes de finalmente cair e bater na mesa. Foi assim que o primeiro jogo de Solman Gnósia começou, e os convidados mascarados, já acostumados havia muito tempo com esse tipo de espetáculo, observavam tudo se desenrolar com olhos afiados e famintos, cheios de interesse predatório. O homem vestido como um palhaço soltou um resmungo e comentou de forma casual que novatos que mostravam potencial normalmente não eram tratados com delicadeza ali, e depois disse a Solman que agora era a vez dele de lançar os dados. Kang Seol juntou coragem, estendeu a mão e pegou os dados, sentindo naquele momento como se o destino do mundo inteiro tivesse sido colocado em suas mãos e fosse ser decidido pelo lançamento dele. Uma série de opções apareceu de uma vez diante dele, incluindo a escolha de fugir, outra de prender as pernas do inimigo com um ataque afiado de espada e vários outros caminhos que surgiram tão rápido quanto diante dos olhos dele. Depois de tirar um curto momento para pensar, o herói escolheu a terceira e mais arriscada opção, decidindo congelar as pernas do inimigo no lugar com magia fria em vez de jogar pelo seguro. O personagem dele levantou o cajado, e o feitiço de gelo respondeu como se estivesse vivo, brilhando com uma luz azul profunda que pulsava em resposta à vontade e ao instinto dele. Uma radiância ofuscante girou ao redor dele, e dentro daquela luz, frio e chama pareciam se torcer juntos numa harmonia impossível, como se a própria estrutura do espaço estivesse sendo rasgada ao meio por aquela força. O réptil demoníaco verde do time dele observou o movimento e, claramente impressionado, comentou com admiração aberta que Solman tinha escolhido uma estratégia absolutamente brilhante. O homem usando a máscara de bico de águia fez um leve aceno de reconhecimento e declarou com calma que agora era a vez dele, erguendo o cubo devagar com confiança calculada. Naquele exato momento, o cavaleiro avançou num impulso poderoso, balançando sua espada gigantesca com força, e o ar ecoou com o som claro e violento do metal cortando a batalha. Um segundo depois, o inimigo caiu no chão com tudo, completamente indefeso, com o corpo paralisado e destruído depois que o ataque acertou em cheio. Uma notificação do sistema apareceu diante dos olhos de Kang Seol, informando que o líder do navio-chave tinha sido derrotado e que a aventura havia sido concluída com sucesso. A garota da máscara de raposa então anunciou que a aventura de hoje tinha chegado ao fim e perguntou aos participantes se eles realmente tinham sentido a beleza e o encanto do mundo da eternidade. Kang Seol ficou impressionado com o quão incrível o jogo era, percebendo que o destino dos personagens não era decidido só pela sorte, mas também pela inteligência, e entendeu que nunca tinha sentido esse tipo de emoção antes na vida. O homem com bico de águia admitiu honestamente que não esperava que o jogo fosse ficar tão emocionante e depois sugeriu que Solman voltasse de novo no dia seguinte. O jovem concordou sem muita hesitação, decidindo que não adiantava pensar demais sobre a verdadeira natureza daquele sonho, porque, quem quer que fossem aquelas pessoas mascaradas, aquele lugar era animado, emocionante e estranhamente divertido. A partir daquela noite, ele passou todas as noites explorando o mundo da eternidade ao lado daquele grupo estranho e cheio de cor. Mesmo que ninguém no mundo real jamais acreditasse nas histórias que ele contava sobre aquilo. E as crianças do orfanato só achavam que ele estava inventando contos de fadas para chamar atenção, enquanto algumas até começaram a cochichar pelas costas dele que o amigo tinha enlouquecido. Com o passar do tempo, os outros se afastaram dele por completo, decidindo que não queriam ter nada a ver com alguém que parecia preso nas próprias fantasias e ilusões. Por causa disso, Kang Seol foi aos poucos se tornando um solitário quieto,
marcado por todos ao redor como mentiroso e incapaz de encontrar qualquer lugar para si naquela realidade cinzenta e sem alegria do orfanato. Agora, sempre que voltava para o quarto à noite, o corpo inteiro parecia pesado, como se estivesse cheio de chumbo depois de mais um turno exaustivo. Tudo o que ele queria era desabar na cama, ficar deitado e não se mexer nem um pouco. Mas, lá no fundo, Kang Seol se agarrava a uma certeza silenciosa. Enquanto todo mundo dormia durante mais uma noite comum no mundo real, só ele podia voltar para aquele reino deslumbrante dos sonhos, o único lugar onde o peso dos problemas da vida finalmente saía dos ombros dele. Não demorou muito, e Kang Seol se viu ali de novo, encarando o mesmo castelo majestoso surgindo no meio da névoa espessa e brilhante. Parecia tão grandioso e real quanto sempre, como um portal esperando só ele atravessar. O homem da máscara de bico de águia percebeu ele quase na mesma hora, sorriu de leve e comentou que Solomon estava um pouco atrasado hoje. A voz dele tinha aquela familiaridade tranquila de quem estava recebendo de volta um velho companheiro. A garota da máscara de raposa admitiu que estava esperando que ele voltasse, e essas palavras simples despertaram um calor estranho no peito de Kang Seol. Era o tipo de recepção sincera que ele nunca tinha conhecido de verdade no mundo real. Ao longo dos anos, ele muitas vezes se pegou pensando em quem aquelas pessoas realmente eram. Talvez fossem espíritos, talvez deuses, ou talvez algo ainda mais estranho, mas ele sempre teve medo de que ir fundo demais na verdade quebrasse a magia frágil do próprio sonho. Então o jovem simplesmente lançou os dados, riu junto com os outros e se deixou levar pela animação ao redor. Aquele caos alegre e cheio de energia tinha se tornado a parte mais vívida e preciosa de toda a existência dele. Mas hoje parecia diferente desde o começo. O cavaleiro de cabelos claros anunciou que Solomon jogaria sozinho dessa vez, porque a aventura anterior dele como sábio nunca tinha chegado de verdade ao fim. O palhaço confirmou que eles não teriam outra escolha a não ser recuar, enquanto outro participante acrescentou que as figuras anteriores tinham sido todas notáveis, mas nenhuma delas conseguiu alcançar a ascensão. Agora, essa era a última chance de cruzar essa linha. Essas palavras caíram sobre o salão como uma profecia. Diante deles estava o caminho para o próprio céu, o último e maior teste esperando no mundo da eternidade. Ao longo de 17 longos anos de jogo, Kang Seol criou muitas figuras lendárias e se tornou um herói para incontáveis pessoas dentro daquele mundo, subindo de novo até ficar a um passo do topo. Mas, como todo sonho, por mais bonito que fosse, esse mundo estava destinado a acabar um dia. Os participantes foram informados de que a versão de teste estava chegando ao fim e que o lançamento oficial começaria muito em breve. Kang Seol percebeu que seus companheiros entendiam muito mais do que ele sobre o que estava acontecendo. Pela forma como falavam, ficou claro que, se aquele realmente fosse o jogo final deles, o que estava sendo oferecido agora era a própria ascensão. Uma tristeza silenciosa se espalhou pelo coração dele, porque Kang Seol não estava pronto para se despedir do mundo em que viveu por 17 anos. Ele não conseguia deixar de pensar que, se tivesse recebido só mais um pouco de tempo, teria criado uma 31ª figura realmente perfeita. A raposa disse a ele que não precisava ficar triste. A versão de teste podia estar acabando, mas amanhã o lançamento oficial começaria, e nesse novo começo os sonhos deles finalmente virariam realidade. O cavaleiro loiro acrescentou que eles já tinham permanecido ali por tempo demais. Agora era a hora, segundo ele, de recuperar a divindade deles e se vingar dos insetos que tinham roubado esse poder. Kang Seol não entendeu de verdade o que aquilo queria dizer. Ele não fazia ideia do que era divindade, nem de quem eram esses tais insetos, mas pela primeira vez sentiu claramente que havia algo muito maior do que um simples sonho escondido por trás daquele jogo. Mesmo assim, ele empurrou essas dúvidas para o lado e se concentrou. Agora tudo se resumia a um único lançamento de dados, e só a ascensão parecia digna de servir como desfecho final de tudo isso. Ao longo dos anos, só 9 das 30 figuras que ele criou tinham chegado até esse estágio. E agora, parado na beira do fim, ele tinha uma última chance de gravar o próprio nome na história do mundo da eternidade. Quando o jovem lançou os dados, o ar explodiu num surto violento de mana, e um clarão cegante engoliu o salão.
Aquela explosão de luz parecia a forma visível de todo o conhecimento e esforço que ele tinha acumulado ao longo dos anos. O sistema informou que o feedback mágico tinha atravessado Milan e que a explosão tinha acontecido no estágio da ascensão. O anúncio ecoou com uma precisão fria, fazendo o momento parecer ainda mais severo. Rangendo os dentes, Kang Seol mais uma vez subiu a escadaria radiante da ascensão, avançando em direção ao furacão furioso lá na frente. Mesmo sabendo quanto aquilo era perigoso, ele seguiu em frente com uma determinação teimosa. Então, numa das curvas daquela escadaria brilhante, Milan tropeçou. Ele perdeu o equilíbrio num instante e despencou em direção ao vazio, conseguindo se segurar por pouco num degrau rachado e frágil. O vento mágico agarrou o garoto na mesma hora, envolvendo ele num redemoinho deslumbrante e impiedoso. Ele foi arrastado para baixo sem conseguir reagir, sem conseguir gritar e sem conseguir impedir a própria queda. Milan, a figura que ele tinha criado e guiado, foi derrotado mais uma vez. A nona tentativa de ascensão dele terminou em fracasso, e mais uma vez a sorte abandonou Somo no último instante. Por vários longos segundos, Kang Seol só conseguiu ficar ali sentado, olhando em branco para o vazio diante dele. Raiva, desespero e uma recusa teimosa se misturavam dentro dele, cada um lutando para assumir o controle. Ele apertou tanto os dentes que a dor latejou nas têmporas. Estava acontecendo de novo, exatamente do mesmo jeito de sempre, como se a história estivesse zombando dele ao se repetir sem piedade. Agora ele estava diante de uma escolha. Podia encerrar a aventura de Milan ali mesmo ou podia tentar mais uma vez dar à figura caída outra chance de se levantar. Mesmo assim, Kang Seol soltou um sorriso amargo. Bateu nele uma ironia cruel ao perceber que, até dentro de um jogo, chegar ao céu ainda era dolorosamente difícil. Ele continuou encarando a tela, onde o personagem dele estava caído no chão, destruído e imóvel. Aquela imagem parecia pesada demais, como se fosse o resto de tudo que ele tinha esperado. No fim, o herói apertou o sim, escolhendo encerrar o jogo ali mesmo. Ele decidiu não lutar mais, como se aceitasse que aquele era o ponto em que até o esforço precisava parar. O sistema declarou friamente que o destino de Milan agora descansava completamente nas mãos dele. A aventura tinha acabado, mas a vida, indiferente como sempre, continuaria seguindo em frente sem parar. Os outros tentaram consolar ele do jeito deles. Disseram que Soulman era o único que realmente tinha conseguido levar tudo tão longe e que todos tinham feito tudo o que era possível, chegando até mesmo ao limiar da ascensão. E, no fundo, Kang Seol sabia que isso era verdade. Só tinha sido possível por causa dele. Ele acreditou que ainda conseguiria romper essa barreira no final, mas a sorte escapou de novo. Mesmo assim, tinha sido divertido do seu jeito intenso e inesquecível. E assim, o mundo da eternidade chegou ao fim. Só que esse não era o fim, afinal. Uma luz deslumbrante explodiu bem na frente dele, tão forte e tão repentina que o herói só conseguiu ficar olhando, sem conseguir desviar os olhos. Nuvens giravam ao redor dele por todos os lados, brancas, infinitas e brilhantes a ponto de quase machucar os olhos. A cena inteira parecia estranha e irreal, como se ele tivesse sido jogado num lugar além do pensamento ou da razão. Kang Seol já tinha se convencido de que tudo finalmente tinha acabado. Mas então, sem aviso, ele ouviu vozes animadas surgindo ao redor, dando boas-vindas à chegada de um novo herói. As mesmas pessoas com quem ele tinha suportado toda a prova e dificuldade agora apareciam diante dele mais uma vez. Ver todos eles de novo deveria ser reconfortante, mas tinha algo no ar que parecia profundamente errado. Então Kang Seol ouviu as acusações. Diziam que ele tinha enganado todo mundo, que fingiu ser um deus quando, na verdade, tinha representado um papel falso o tempo inteiro. Agora o próprio herói tinha virado uma figura no tabuleiro, e o cavaleiro loiro declarou friamente que ele precisava ser capturado. As palavras saíram sem hesitação, como se a sentença já tivesse sido decidida. Naquele momento, uma força invisível apertou o pescoço dele como uma corrente feita de pura energia. Aquilo se fechou tão de repente com tanta força que ele mal conseguiu reagir. Kang Seol sentiu como se uma onda gigantesca de poder mágico tivesse atravessado ele por completo. O choque foi tão violento e avassalador que chegava perto de uma dor inimaginável.
Por que eles tinham se voltado contra ele de repente continuava sendo um mistério completo, mas naquele momento ele não tinha espaço para pensar com clareza. Tudo o que conseguia sentir era a queimação feroz no pescoço e o pânico crescendo por dentro. Uma acusação atrás da outra foi lançada contra ele, e aqueles que antes estavam ao lado dele no jogo agora estavam abertamente contra ele. Eles declararam que ele tinha tentado enganar os próprios deuses e que, por esse crime, ele precisava morrer. Os olhos de Kang Seol se arregalaram de horror, e só uma pergunta continuava martelando na mente dele. O que exatamente eles tinham acabado de dizer, e como algo assim podia ser real? Abalado e desesperado, o jovem puxou a gola de força que esmagava o pescoço dele, mas o inimigo já tinha lançado um poderoso ataque mágico direto contra ele. Já não havia tempo para entender, só para suportar. O cavaleiro loiro declarou com uma voz gelada que era ali que Kang Seol encontraria o fim dele. Não havia piedade nenhuma no tom, só um julgamento final. Kang Seol não conseguia acreditar que a morte dele podia realmente chegar assim, de forma tão miserável, tão repentina e tão passageira depois de tudo que tinha vivido. Então, de uma vez só, uma voz ecoou e declarou que nunca tinha consentido com um julgamento daqueles. A interrupção cortou a tensão como uma lâmina. No instante seguinte, um homem usando terno apareceu diante de todos, e a máscara dele emitia um brilho fraco e estranho. A entrada foi calma, mas mudou na hora o clima da cena inteira. Naquele mesmo momento, o cavaleiro loiro agarrou Kang Seol e o ergueu no ar, depois se virou para Kodone e exigiu saber qual era o problema. A cena congelou num confronto tenso e perigoso, como se a próxima palavra pudesse mudar tudo. Os outros logo apoiaram aquilo, insistindo que Kang Seol tinha insultado cada um deles e que merecia ser punido por isso. As vozes foram se somando sem piedade, deixando o clima ao redor dele cada vez mais frio e hostil. Kodone, porém, falou num tom calmo e controlado, dizendo que todo mundo precisava se acalmar e parar de agir por impulso. Ao contrário dos outros, ele não mostrou raiva por fora, e isso só fez as palavras dele parecerem ainda mais calculadas. Kang Seol olhou para ele e pensou em como já tinha visto Kodone antes no mundo da eternidade. Por um breve e frágil instante, uma faísca de esperança surgiu na mente dele, e ele se perguntou se esse homem podia mesmo ajudá-lo. Enquanto isso, um dos jogadores mais influentes deu um passo à frente e declarou que sangue não deveria ser derramado no céu. As palavras dele tinham peso suficiente para fazer os outros pararem, nem que fosse só por um momento. Então ele propôs que o garoto simplesmente fosse mandado de volta para o lugar de onde tinha vindo. Na superfície, a sugestão parecia quase misericordiosa, mas tinha algo perturbador por trás disso. Mas os outros jogadores reagiram com confusão aberta, perguntando se ele estava falando sério e que utilidade aquilo teria. Para eles, a ideia parecia estranha, incompleta e fácil demais. Kodone continuou com calma, dizendo que é claro que eles não deixariam Kang Seol ir tão facilmente. Ele admitiu que o garoto era sem dúvida culpado, mas acrescentou que todo mundo parecia ter se esquecido de que dia era hoje. As figuras mascaradas começaram a olhar umas para as outras, claramente sem entender o que ele estava querendo dizer. Por um instante, o salão ficou tomado por um silêncio desconfortável e olhares confusos. Então Litsa percebeu de repente que hoje era o dia da colheita, e essa percepção mudou tudo na mesma hora. Era exatamente por isso que eles tinham decidido mandar o intruso de volta em vez de matá-lo ali. O mago em seguida fez um discurso cruel e cortante, declarando que o garoto seria devolvido para onde realmente pertencia, para a terra onde os sonhos viravam realidade, só para morrer lá como um verme insignificante em nome da loucura. Aquilo foi demais para Kang Seol suportar. Ele soltou um grito de horror quando a pressão e o terror ao redor chegaram ao limite, e ele já não conseguia nem começar a entender o que estava acontecendo com ele. Por fim, o jovem caiu de joelhos, completamente esgotado, enquanto risadas debochadas surgiam de todos os lados. Os inimigos dele zombavam, dizendo que o céu não deveria ser manchado com o sangue de alguém tão patético e inútil quanto ele. Eles diziam que ele tinha chegado ali sem saber absolutamente nada, mas mesmo assim tinha agido como se tudo fosse passar sem consequência, igual num jogo. As palavras vinham cheias de desprezo, como se a própria ignorância dele fosse um crime.
O cavaleiro declarou friamente que o destino de Kang Seol era morrer na terra, e que alguém como ele nem devia ousar levantar os olhos para os deuses. As palavras foram ditas com uma certeza tão gelada que cortavam mais fundo do que uma lâmina. Naquele momento de desespero, Kang Seol percebeu que a última esperança dele tinha acabado de ruir. Kodone não ia salvá-lo de jeito nenhum. Pelo contrário, parecia que ele queria tornar aquilo ainda mais cruel e doloroso. Mas então, no meio de todo aquele caos, o jovem ouviu uma voz estranhamente gentil perguntando como Somo estava se sentindo. A suavidade repentina daquilo se destacou tanto que quase não parecia real. Confuso, ele olhou ao redor, e a voz disse baixinho que só Kang Seol podia ouvir aquelas palavras. Ele se virou em choque, e quando finalmente viu a origem da voz, mal conseguiu acreditar no que via. Era o próprio Kodone falando diretamente com ele. Mesmo parado entre os outros, ele de algum jeito tinha encontrado uma forma de falar só com Kang Seol. O mago disse que já sabia exatamente quem ele era, mas que não havia mais tempo para explicações longas. Eles precisavam ir direto ao ponto antes que fosse tarde demais. Kodone disse que o mundo que Kang Seol sempre conheceu estava prestes a mudar de um jeito drástico e irreversível. E justamente hoje os mundos iam se unir. A Terra se fundiria com o próprio mundo da eternidade, e Kang Seol ficou em choque com a revelação. Ele não conseguia entender como algo tão impossível podia acontecer, nem por que tinha que acontecer agora. Kodone explicou que os deuses tinham abandonado o caminho da fé e, em vez disso, escolhido o caminho da loucura para restaurar o poder que tinham perdido. Foi uma escolha feita por ganância, desespero e algo ainda mais sombrio. Todas as obras, histórias e imaginação da humanidade seriam trocadas por loucura, e essa loucura viraria o combustível que os deuses precisavam para recuperar a antiga força. Era um plano tão vasto e distorcido que mal parecia crível. Kang Seol ainda não conseguia compreender totalmente o significado de tudo aquilo que estava ouvindo. Vendo isso, Kodone disse a ele que só restava uma única forma possível de salvar as pessoas. Ele teria que chegar à aventura final, justamente aquela em que falhou antes da ascensão, e reunir o máximo de loucura possível pelo caminho. Esse era o único caminho ainda aberto para ele. Kodone acrescentou que essa loucura se tornaria útil depois. Naquele mesmo instante, Kang Seol ouviu um último aviso dizendo para não interferir nos assuntos do céu, ou os próprios deuses interviriam. Ele ainda não fazia ideia de como superar a ascensão, porque aquilo já não era mais só um jogo, e ele já tinha falhado nessa missão tantas vezes antes. Mesmo assim, Kodone não deu mais nenhuma explicação. Ele só desejou sorte pelo que vinha pela frente e acrescentou em voz baixa que esperava encontrá-lo de novo algum dia. Antes que Kang Seol pudesse sequer processar aquelas palavras, uma força mágica surgiu da mão do companheiro e começou a erguer ele para cima. Tudo aconteceu tão rápido que ele mal teve tempo de entender o que estava sendo feito com ele. Um instante depois, o jovem percebeu que estava suspenso bem alto no céu, e muito abaixo dos pés dele estava a própria Terra viva, com suas cidades, casas e ruas espalhadas como um mapa frágil e distante. Kodone então comentou friamente aos outros que eles assistiriam ao verme lutar antes da morte, e risadas ecoaram ao redor enquanto as figuras reunidas aguardavam o espetáculo com diversão cruel. No instante em que o mago abaixou a mão, tudo ao redor deles mudou violentamente. A paisagem se contorceu, a atmosfera se partiu, e a própria realidade pareceu rachar e desmoronar diante dos olhos de Kang Seol. Tendo perdido totalmente o equilíbrio, Kang Seol despencou em alta velocidade, só para ser engolido na mesma hora por um redemoinho furioso e um furacão violento. Ele não tinha controle nenhum, só aquela sensação horrível de queda. Lá de cima, seus antigos companheiros observavam em silêncio e sem a menor preocupação. Nenhum deles mostrou sequer um traço de piedade pelo que estava acontecendo com ele. Enquanto isso, os deuses simplesmente começaram a discutir entre si a colheita de loucura que estava por vir, como se Kang Seol já não importasse mais. Num instante, eles já tinham esquecido completamente o jovem herói. Kodone então se dirigiu ao grupo num tom formal, chamando-os de seus nobres deuses. Na superfície, as palavras soavam respeitosas, mas havia algo nelas que carregava uma ponta escondida. Kang Seol se viu engolido por uma escuridão total,
preso dentro de um espaço negro e vazio. Por vários momentos, ele tentou desesperadamente olhar ao redor e entender onde tinha ido parar. Por fim, o garoto percebeu que de algum jeito tinha sobrevivido. E, para enorme alívio dele, tudo parecia estar intacto por enquanto, como se ele tivesse sido poupado por algum milagre impossível. Como ele suspeitava em segredo o tempo todo, todos os palpites que tinha feito antes estavam certos. A verdade que ele tanto temia agora estava bem diante dele. As pessoas que estiveram jogando com ele esse tempo todo eram deuses reais, não sonhos, não ilusões, nem fragmentos da imaginação dele. Eram seres físicos, assustadoramente reais, e essa verdade mudou tudo. Kang Seol começou a olhar devagar ao redor, tentando descobrir exatamente onde estava agora. A respiração dele ainda estava instável, e a mente disparava enquanto ele procurava qualquer resposta naquela escuridão. Foi então que uma notificação apareceu diante dele, informando que o carregamento do mundo da eternidade estava começando. Aquela mensagem familiar do sistema parecia surreal numa situação que tinha ficado real demais. Um instante depois, outra mensagem apareceu dando boas-vindas e explicando que ele agora tinha entrado no mundo da eternidade. Parecia o começo de um jogo, mas nada daquilo parecia mais um jogo. O herói ficou olhando em frente, confuso, sem conseguir entender o que estava acontecendo, porque Pandia pertencia ao mundo do jogo. A própria lógica da realidade parecia estar se desfazendo bem diante dele. Então uma paisagem incrível de montanhas se abriu diante dele, vasta e esmagadora, enquanto um castelo sombrio e melancólico se erguia à distância. O lugar parecia majestoso, frio e inegavelmente real. Ele realmente estava dentro do jogo agora. E mesmo que a mente dele ainda lutasse para aceitar isso, os sentidos diziam o contrário. O vento, o chão e o ar pareciam absolutamente reais. O sistema então informou que mais de 7 bilhões de pessoas tinham entrado no mundo da eternidade. A escala daquilo era tão absurda que a própria mensagem parecia quase impossível de acreditar. Era inacreditavelmente estranho, e Kang Seol só conseguia encarar a tela em choque, sem entender como algo nessa escala tinha realmente acontecido. Mas, antes que pudesse pensar mais, um som vibrando de forma estranha surgiu ali perto e fez ele se assustar. Foi repentino, artificial e suficiente para arrancá-lo daqueles pensamentos em espiral. Muitas outras pessoas começaram a aparecer ali perto, uma atrás da outra, e o sistema informou que ele precisava escolher os atributos do personagem, porque a primeira aventura estava prestes a começar. Não havia tempo para respirar, nem tempo para se adaptar. Kang Seol mal conseguia acreditar no que estava vendo. Toda a humanidade tinha sido arrastada para o mundo da eternidade, e a união dos dois mundos tinha virado uma realidade aterrorizante bem diante dos olhos dele. Ele se lembrava das palavras de Kodone com uma clareza dolorosa. O mundo que sempre conheceu estava prestes a mudar completamente, e hoje era o dia em que os dois mundos finalmente se tornariam um só. Esse aviso já não parecia mais distante nem misterioso. Estava acontecendo bem diante dele agora. Agora Kang Seol não tinha escolha além de organizar os pensamentos. O jogo que o acompanhou por 17 anos nunca tinha sido só um sonho, no fim das contas, e o que antes parecia uma fuga agora tinha virado sua nova e impiedosa realidade. Mas isso não era a única coisa pesando na mente dele. As palavras que os inimigos jogaram contra ele continuavam voltando sem parar. Kodone tinha avisado para ele nem ousar encarar aqueles olhos, e eles disseram que ele morreria no chão como um verme. Kang Seol se lembrou do jeito como chamaram ele de verme, e quanto mais pensava nisso, mais óbvia ficava a arrogância deles. Aqueles em quem ele um dia confiou olharam para ele como se a vida dele não valesse nada. Um instante depois, ele fechou o punho devagar. Eles claramente subestimaram esse mesmo verme, o humano que acreditavam já ter quebrado, aquele que conseguiu enganar cada um deles. Naquele instante, uma determinação feroz começou a ferver dentro dele. Ele não era mais só uma peça sendo movida por outros num tabuleiro. De agora em diante, ele provaria com as próprias mãos que podia sobreviver naquele mundo. A dor da infância dele no orfanato voltou com tudo à superfície, trazendo junto feridas que nunca tinham realmente cicatrizado. Toda a velha solidão, humilhação e impotência se abriram de novo dentro dele de uma vez.
E agora o mesmo tipo de traição estava acontecendo de novo, dessa vez vindo das pessoas para quem ele já tinha aberto o coração. Essa percepção abalou ele profundamente e deixou uma dor amarga pesando no peito. Kang Seol pensou que, se merecia passar por tudo isso só por ter nascido humano, então aquilo tudo era insuportavelmente injusto. A raiva dentro dele só ficava mais afiada quanto mais ele girava esse pensamento na cabeça. Mas, pelo menos, o herói ainda podia fazer uma coisa. Ele podia sentir raiva. Podia direcionar essa fúria contra esses autoproclamados deuses que olhavam para a vida humana como se não fosse mais do que poeira debaixo dos pés deles. Então, usando a experiência que acumulou ao longo de 17 anos, o jovem apertou o botão de criar. E, ao fazer isso, fixou a mente em um objetivo: montar um personagem que conseguisse sobreviver, se adaptar e vencer onde os outros fracassaram. Um instante depois, o sistema anunciou que a criação do personagem tinha sido concluída, e Kang Seol fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele se tornaria uma 31ª figura única, diferente de todas as que tinha criado antes. Essa figura iria se erguer, se vingar e alcançar os próprios seres que zombaram dele. Assim, o Invocador das Sombras Soma entrou no mundo da eternidade, um lugar como um jogo de tabuleiro cruel onde os atributos iniciais podiam decidir tudo, tão duramente quanto a própria vida. Agora o jogo tinha virado realidade, e morrer já não significava fracasso ou reinício. Significava o fim verdadeiro. Por causa disso, ele precisava de um personagem capaz de alcançar a ascensão sem ser esmagado pelos obstáculos no caminho. No mundo da eternidade, era possível escolher várias condições ao mesmo tempo, o que permitia criar builds incomuns e bem específicas. Mas essa mesma liberdade também criava uma distância entre classes favorecidas e outras mais fracas e deixadas de lado. Nas tentativas anteriores, Kang Seol muitas vezes tinha se apoiado bastante na ajuda de outros jogadores. Dessa vez era diferente. Agora ele estava completamente sozinho, e não haveria ninguém ao lado dele para cobrir seus erros. Entre todas as escolhas possíveis, havia uma combinação que ele nunca tinha levado até o fim durante o período de teste. Depois de uma breve pausa, decidiu que era nessa que finalmente iria apostar até o final. O atributo Sombra, com todos os pontos disponíveis colocados em sabedoria, culinária e percepção. Era uma configuração estranha e arriscada, o tipo de build que a maioria provavelmente ignoraria sem pensar duas vezes. Invocador era geralmente visto como um caminho bem sem graça, com pouco dano e valor limitado até como suporte. Mas, ao combinar duas escolhas que pareciam fracas desse jeito, ele sentiu que havia uma chance de criar algo muito mais interessante do que as pessoas imaginavam. Não demorou, e o Invocador das Sombras Solman foi transportado para o mundo da eternidade. A mudança foi imediata e absoluta, como se o sistema simplesmente tivesse engolido ele inteiro e colocado dentro da própria realidade que antes ele só visitava nos sonhos. A primeira aventura dele foi escolhida aleatoriamente, e logo uma descrição da missão apareceu diante dos olhos dele. O título era Moonlight Dance, e só esse nome já carregava uma familiaridade estranha, quase ameaçadora. Armadilhas tinham sido espalhadas por todo esse lugar, e se quisesse continuar vivo, ele teria que aprender a detectá-las rápido, porque toda a área tinha sido criada como um campo de treinamento. Sem hesitar, o herói partiu para sua primeira aventura real e avançou em direção às ruínas desconhecidas à frente. Dentro dessas ruínas, ele precisava concluir pelo menos uma provação, as Ruins of the Forgotten Moon, e conquistar a recompensa que o esperava no fim. Se fracassasse, não haveria segunda chance. Ele simplesmente morreria ali. Kang Seol leu com cuidado tudo que aparecia diante dele e logo percebeu que o nome Ruins of the Forgotten Moon soava familiar. Esse nome despertou uma memória antiga das incontáveis aventuras que ele já tinha jogado antes. Ele se lembrava de que essas ruínas eram aventuras para iniciantes, criadas para ensinar aos novatos o básico e as regras escondidas do mundo da eternidade. Mas, apesar desse rótulo, a dificuldade sempre foi surpreendentemente alta, e os jogadores muitas vezes precisavam avançar tomando dano o tempo todo. As Ruins of the Forgotten Moon estavam cheias de armadilhas, e isso era um problema sério para ele. Kang Seol não tinha nenhuma habilidade de classe nem capacidade especial voltada para neutralizar esse tipo de perigo,
o que significava que um passo errado podia ser fatal. Além disso, agora ele era um invocador das sombras, uma classe conjuradora que se movia dolorosamente devagar, e ele tinha colocado absolutamente todos os pontos de atributo em sabedoria. Essa build tinha poder no longo prazo, mas quase não perdoava erros no começo. Kang Seol entendia perfeitamente que aquilo não seria fácil. Se quisesse viver, teria que usar cada gota de foco, memória e experiência que tinha. Por um breve instante, o jovem herói até pensou que talvez tivesse escolhido outra classe se soubesse de antemão qual seria sua primeira aventura. Mas arrependimento não ajudaria agora, e já não havia mais como voltar atrás. Com uma ironia amarga, ele pensou em como aquela cena antes tão familiar agora tinha virado a vida real dele. Ele realmente tinha se tornado uma das figuras no tabuleiro, e já não era mais o jogador observando tudo em segurança do lado de fora. As ruínas of the Forgotten Moon estavam bem diante dele, silenciosas e imponentes, e Kang Seol ficou cara a cara com uma entrada gigantesca que levava para a escuridão lá dentro. Havia duas formas possíveis de começar. Ele podia interagir com a própria porta ou podia usar a alavanca ali perto. O problema é que não ficava claro de imediato qual das escolhas era certa. Então, de forma bem inesperada, uma janela de notificação se abriu diante dele. Aquilo apareceu tão de repente que, por um momento, ele só ficou olhando em surpresa. Kang Seol logo percebeu que podia haver possíveis escolhas de ação diante dele, e se perguntou se todo mundo conseguia fazer isso ou se era algo que só ele podia ver. Talvez, só talvez, o sistema estivesse dando dicas para ele. Embora já tivesse aprendido as regras desse mundo há muito tempo, ele também sabia que a versão antiga era só uma build de teste. Por um instante, ficou preocupado com a possibilidade de a versão oficial ter mudado as escolhas disponíveis, mas, felizmente, não parecia ser o caso. Um leve sorriso apareceu no rosto de Kang Seol quando esse pensamento se firmou na cabeça dele. Se as escolhas ainda funcionavam do jeito que ele lembrava, então ele tinha uma chance real de atravessar aquelas ruínas em segurança e concluir a tarefa diante dele. Ele jogou esse jogo por 17 anos, e o corpo dele quase se movia sozinho, seguindo velhos hábitos. Primeiro esquerda, depois direita, exatamente como a experiência tinha ensinado ao longo de incontáveis tentativas repetidas. Escolher as melhores opções sempre foi um dos maiores pontos fortes dele, e se houvesse mais possibilidades na tela, ele não dependeria só da memória. Ele analisaria a situação com cuidado e se ajustaria conforme fosse necessário. Mas, nesse caso, não havia dúvida de verdade. No instante em que escolheu, o portão se abriu devagar diante dele, confirmando que seu julgamento estava certo. Ele encarou pensativo o interior daquela estrutura sombria. Tudo além da entrada parecia cinza, imóvel e quase sem vida, como um lugar onde a luz tinha sido esquecida há muito tempo. Kang Seol começou a andar para a frente com muito cuidado, com passos medidos e silenciosos pelo chão. Havia algo profundamente familiar naquele lugar, e essa familiaridade estranha deixava ele alerta em vez de calmo. O jovem olhou para o sistema de novo, querendo ver o que ele tinha a dizer sobre a situação se desenrolando ao redor. Num lugar como aquele, até o menor detalhe podia significar a diferença entre sobreviver e morrer. Foi aí que ele notou o aviso identificando aquela área como a primeira provação das Ruins of the Forgotten Moon, um desafio que ele já tinha superado uma vez no passado. Para passar por isso, ele precisava atravessar os ladrilhos e chegar ao outro lado. Mas uma escolha errada acionaria consequências tão severas que até um único erro podia acabar com tudo. Então a armadilha foi ativada, e a tensão no ar mudou na mesma hora. Kang Seol precisou se recompor imediatamente e fazer tudo o que podia para lidar com o perigo antes que ele o engolisse por completo. Isso já não era mais um jogo em que o fracasso podia ser deixado de lado. Agora era vida real, e o herói estava apenas um passo em falso da morte, da dor e de um fim desconhecido do qual já não podia escapar. Kang Seol tinha testado quase todos os grandes talentos que existiam no mundo da eternidade, e, por causa disso, sabia sobre escolhas escondidas e rotas secretas que certas opções podiam desbloquear. A maior arma dele era o conhecimento. Havia uma razão para ele ter lançado os dados, estudado resultados e feito escolhas com tanto cuidado todos aqueles anos atrás. Nada daquela experiência tinha sido desperdiçado.
O jovem ergueu o olhar e, naquele momento, viu a resposta para o enigma estranho e impressionante que tinha aparecido diante dele. Era como se memória e instinto finalmente tivessem se conectado. Ele não possuía talentos como arqueologia ou teologia que permitissem ler cada inscrição com todos os detalhes, mas Kang Seol ainda assim entendeu o significado principal. Mesmo sem uma compreensão perfeita, ele sabia o bastante para seguir em frente. O leão veio primeiro à mente dele, feroz e inflexível, uma criatura orgulhosa demais para se ajoelhar e majestosa demais para ser confundida com qualquer outra coisa. O significado dele parecia direto e óbvio, como um símbolo gravado em pedra para quem soubesse ler. Enquanto isso, a ovelha representava exatamente o oposto. Era obediente, humilde e sempre seguia atrás, andando por último com a cabeça baixa, como se tivesse aceitado seu lugar sem resistência. A lua generosa parecia abraçar todas as coisas por igual, calma e ampla acima de todos, enquanto o lobo vinha logo atrás do tigre na sequência. Aos poucos, o padrão começou a ganhar forma mais clara na mente de Kang Seol. Quando ele organizou tudo direito, aquilo pareceu surpreendentemente simples. À primeira vista podia até parecer um quebra-cabeça complicado, mas no fim o ponto principal era só pisar nos ladrilhos certos na ordem correta. Kang Seol chegou à conclusão de que a resposta era, na verdade, extremamente simples. Ele só precisava repetir exatamente a sequência correta, e se fizesse isso, conseguiria passar sem tomar dano. Com um leve arrepio de empolgação passando por ele, mas ainda confiante no próprio raciocínio, o jovem deu um passo cuidadoso à frente. Os nervos estavam à flor da pele, mas a decisão dele não vacilou. Ele foi andando devagar pelo chão de ladrilhos, escolhendo cada animal gravado na ordem que acreditava ser a certa. Cada passo exigia atenção, e cada respiração parecia um pouco mais pesada que a anterior. A primeira escolha dele foi o leão, e quando nada aconteceu, Kang Seol percebeu na hora que tinha acertado. Aquele breve silêncio pareceu mais reconfortante do que qualquer confirmação em palavras. Confiando na lógica que tinha montado, ele deu mais um passo. Enquanto avançava, a expectativa encheu o peito em silêncio, e o coração começou a bater mais rápido. Kang Seol sorriu para si mesmo, satisfeito em silêncio, feliz por ter resolvido o enigma corretamente. Tudo estava acontecendo exatamente como ele esperava, e isso trouxe uma sensação bem-vinda de controle. A cada movimento e a cada novo passo, a confiança dele voltava aos poucos. O medo que grudou nele no começo começou a desaparecer, substituído pela calma familiar de alguém resolvendo um desafio que entende. Não demorou, e o jovem já estava atravessando as placas com mais rapidez e decisão, seguindo pela câmara em direção ao outro lado. O que antes parecia perigoso agora começava a parecer administrável. Ele superou a provação sem se machucar, soltou o ar que estava prendendo e entrou no salão seguinte. Lá, o ar brilhava com um leve tom prateado que deixava o lugar mais frio, mais silencioso e estranhamente sagrado. O herói ergueu uma sobrancelha e sorriu de canto, pensando que essa primeira tarefa tinha sido bem mais fácil do que esperava. Por um momento, quase pareceu que as ruínas tinham recebido ele de braços abertos. O sistema anunciou que ele tinha passado pelas Ruins of the Forgotten Moon sem sofrer dano, e o baú de cobre diante dele foi melhorado para um de ferro. Mesmo assim, ele também recebeu outra opção, recusar a recompensa e continuar mais fundo na provação. Kang Seol parou e pensou com cuidado. A recompensa diante dele já era tentadora, mas se escolhesse correr o risco e seguir em frente, havia uma boa chance de conseguir algo muito mais valioso. Depois de pensar por um instante, ele decidiu continuar. Como se lembrava, as Ruins of the Forgotten não tinham sido feitas para ensinar humildade aos jogadores, e a ganância muitas vezes era a armadilha que levava as pessoas ao erro final. Pelo menos essa não seria a fraqueza dele. Kang Seol se recusou a cair na tentação de uma recompensa fácil e, em vez disso, se inclinou com cuidado, olhando para o próximo corredor com ainda mais cautela. Um longo túnel se estendia diante dele, e Kang Seol reconheceu na hora que aquela era a segunda provação das Ruins of the Forgotten Moon. No momento em que viu aquilo, soube que não haveria espaço nenhum para erro ali. Era um desafio baseado em armadilhas, construído em torno de tensão constante.
A ideia toda era continuar avançando sabendo que qualquer passo podia muito bem ser o último da sua vida. Mas dessa vez tinha algo errado. Os olhos de Kang Seol se arregalaram no momento em que percebeu que o corredor era muito mais longo do que lembrava da versão de teste. Uma sensação gelada de medo bateu nele quando entendeu que o conhecimento antigo já não bastava sozinho. O sistema avisou que ele só podia pisar em ladrilhos vermelhos, azuis e pretos, e cada vez que a ordem de ativação mudava, ele não conseguia deixar de xingar baixinho. Para piorar ainda mais, ele não tinha os talentos que poderiam facilitar isso, habilidades como desarmar armadilhas ou engenharia mecânica. Com capacidades assim, o desafio seria bem mais administrável. Ele levantou a cabeça por um instante e acabou vendo o próprio reflexo na parede lisa ali perto. A imagem era fraca, mas nítido bastante para fazê-lo parar por um segundo. Naquela luz fraca, o reflexo dele parecia estranhamente desconhecido, quase como se estivesse olhando para outra pessoa. Kang Seol ficou se observando por alguns segundos em silêncio, incomodado com o que via. Então o olhar dele caiu sobre a faixa preta em volta do pescoço, e a memória veio na hora. Era a marca deixada pela coleira, um presente cruel do deus do trovão que ele não conseguia esquecer. A raiva explodiu quente no peito, repentina e afiada, e Kang Seol jurou para si mesmo que um dia faria todos eles pagarem por isso. Ele não deixaria aquela humilhação ficar sem resposta para sempre. Mas agora não era o momento de alimentar esse ódio. Kang Seol puxou fundo o ar, forçou a si mesmo a se concentrar e então pisou devagar no ladrilho vermelho, com todo o cuidado do mundo. Quem sabe? Talvez dessa vez ele acertasse a ordem correta e atravessasse a provação sem problemas. Mesmo assim, o corpo dele já tinha começado a tremer levemente por causa da pressão e do esforço. O jovem herói estudou devagar as faixas coloridas à frente dele, espalhadas pelo corredor como peristrocadas de cobras gigantes. A visão era inquietante, e quanto mais ele olhava, mais opressivo o caminho parecia. Por fim, ele tomou a decisão e pisou no ladrilho azul, confiando que aquela escolha seria certa. Por um instante, tudo o que pôde fazer foi esperar. Mas já no momento seguinte, o ar explodiu com um estampido seco e agudo que fez Kang Seol congelar por instinto. O som ecoou violentamente pelo corredor como um sino de alerta. A dor atravessou o corpo dele na mesma hora. Ele gritou quando os músculos se contraíram com o choque, e a vibração correu por ele com tanta força que parecia que o corpo inteiro tinha sido atingido de uma vez. E, mesmo assim, estranhamente isso não quebrou o espírito dele. Se alguma coisa mudou, foi que a empolgação dele ficou ainda mais forte. Lá no fundo, Kang Seol sentiu um arrepio perigoso diante do risco e pensou que agora sim as coisas estavam ficando realmente interessantes. Lá no alto, observadores invisíveis assistiam a tudo com grande interesse, claramente entretidos com a luta dele. Um deles, conhecido como Agone, chegou até a jogar um sacrifício na tigela, uma única moeda de loucura oferecida como se fosse uma aposta na cena lá embaixo. Enquanto isso, Kang Seol continuou avançando, se recusando a parar, e no momento em que cometeu outro erro, uma armadilha disparou da parede sem demora. As ruínas não deram a ele nem um segundo para respirar ou se recuperar. Ele xingou baixinho, decidindo que quem quer que tivesse criado essa provação só podia ser um desgraçado sem piedade. Sério, quem em sã consciência pensaria em colocar 4 ladrilhos vermelhos seguidos só para atrair as pessoas para o fracasso? Então veio uma nova sequência de marcas vermelhas, azuis e pretas. Kang Seol franziu a testa e pensou com cuidado, concluindo que, já que o vermelho tinha dominado o padrão anterior, talvez fosse mais inteligente testar uma das outras opções dessa vez. Depois de uma breve pausa, ele apostou e escolheu a faixa azul, esperando que o instinto finalmente apontasse a direção certa. Ele sabia que era arriscado, mas ficar parado também não salvaria ele. Só que essa escolha também estava errada. No instante em que a armadilha reagiu, risadas varreram o salão, como se a plateia invisível estivesse esperando exatamente por aquele fracasso. Kang Seol rangeu os dentes com força e pensou que mais um erro talvez bastasse para acabar com ele de vez. O perigo já não era mais teórico. Estava ali, respirando no cangote dele. A essa altura, a plateia já tinha decidido que ele estava condenado.
Alguns até murmuraram que a única chance restante para esse maluco era disparar em linha reta na velocidade máxima e confiar puramente na sorte. Mas então, para espanto de todos, Kang Seol avançou de repente e começou a seguir em frente em alta velocidade, colocando os pés com uma certeza impressionante. Já não parecia mais chute de jeito nenhum. Os movimentos dele ficaram afiados, confiantes e precisos, e quem assistia à aprovação mal conseguia acreditar no que estava vendo. O mesmo homem que parecia encurralado um instante antes agora se movia como se pudesse ver a resposta. Eles cochichavam entre si, confusos, sem conseguir entender o que tinha acontecido com ele ou como ele tinha mudado tão de repente. Para eles, aquilo parecia quase impossível. Enquanto isso, o sistema anunciou que a análise tinha sido concluída, e ficou claro que Kang Seol tinha descoberto a lógica por trás da armadilha. As ruínas deixaram de ser um caos e viraram um padrão. Kang Seol se lembrou de que a sequência dos ladrilhos se repetia a cada 5 passos. No momento em que reconheceu esse ritmo escondido, todo o resto se encaixou perfeitamente. Os observadores cerraram os punhos de frustração ao perceber que ele tinha enxergado através do teste deles. Agora que entendia o padrão, a armadilha tinha praticamente se tornado inútil contra ele. Os deuses, claramente irritados com o sucesso dele, só conseguiam perguntar uns aos outros, decepcionados, quem tinha criado uma sequência tão burra e previsível assim. A zombaria deles acabou se voltando contra a própria armadilha. Então o sistema anunciou que Kang Seol tinha superado a segunda provação das Ruins of the Forgotten Moon e que agora podia escolher a recompensa. O baú de prata que apareceu diante dele se transformou em ouro, porque a armadilha foi ativada menos de 10 vezes. O jovem ficou parado por um instante, olhando pensativo para o baú brilhante bem na sua frente, com a superfície reluzindo de um jeito quase tentador no silêncio sombrio. No começo, ele achou que aquilo já era o fim. O objetivo já tinha sido alcançado, então tudo o que faltava agora era pegar o prêmio em segurança e encerrar a aventura de vez. Mas depois desse breve momento de certeza, ele hesitou. Algo lá no fundo resistiu, um instinto silencioso, mas teimoso, que se recusava a aceitar um final tão fácil. Então, depois de puxar o ar com calma e reunir coragem, o herói se decidiu e passou direto pelo baú sem olhar para trás. Ele avançou rápido pelo corredor escuro, com seus passos ecoando pelas pedras, até que uma porta enorme coberta de símbolos gravados surgiu diante dele como a entrada para outra provação. Além daquela porta ficava Moon Square, e o aviso entalhado nela brilhou intensamente, alertando todos os viajantes para não deixarem a arrogância consumi-los e para lembrarem do seu devido lugar. A inscrição reforçava a mesma lição mais uma vez, exigindo humildade. Kang Seol estreitou os olhos, já certo de que o desgraçado em quem estava pensando o esperava em algum ponto além daquela porta. O sistema apresentou 2 escolhas bem claras. Ele podia ignorar o aviso e testar sua força, ou admitir seus limites e recuar derrotado. A resposta devia ser óbvia, mas mesmo assim Kang Seol ainda ergueu a mão em direção à inscrição brilhante e parou ali, mergulhando em pensamento por alguns segundos silenciosos. Mesmo assim, essa hesitação quase não significava nada. No fundo, o jovem já sabia da verdade, recuar nunca foi realmente uma opção para ele. No instante seguinte, a porta explodiu para abrir com um estrondo violento, como se a própria lua tivesse se ofendido com a ousadia dele e respondesse com fúria. Kang Seol deu um passo à frente, mas travou na hora em que viu o grande salão se abrindo diante dele, vasto e esmagador de um jeito que até tirava seu fôlego. Bem no centro estava um cavaleiro, um gigante imenso envolto em uma armadura pesada forjada, adornada com símbolos lunares e grossas correntes de ferro que deixavam sua presença ainda mais imponente. Kang Seol entendeu na mesma hora. A próxima provação estava claramente ligada àquele guerreiro, e não havia dúvida de que ele teria que superá-lo para seguir em frente. Os olhos do cavaleiro brilhavam com uma luz ofuscante e escaldante, e o desprezo naquele olhar era inconfundível, como se ele estivesse encarando nada além de um inseto miserável. O inimigo falou com uma voz irritada e cortante, chamando-o de jovem tolo e arrogante, além de invasor descarado que ousou entrar em um lugar proibido para ele, prometendo que ele se arrependeria disso. Ele continuou, declarando que arrancaria pessoalmente a cabeça daquele intruso insolente.
e que o momento desse castigo estava chegando muito, muito em breve. Kang Seol apenas deu um leve sorriso, pensando que fazia muito tempo desde a última vez em que os dois se enfrentaram. E de algum jeito, esse reencontro já parecia que seria especialmente espetacular. Ao mesmo tempo, o cavaleiro ergueu sua arma, e redemoinhos flamejantes ganharam vida ao redor dele, densos com magia lunar. Moonlight Knight Karuna estava totalmente preparado para atacar. Em outro lugar, outro jogador lançou os dados e imediatamente praguejou baixinho, incapaz de esconder a irritação e a confusão estampadas em seu rosto. Ele realmente já não conseguia entender o que estava acontecendo. Esse oponente parecia estar quebrando todas as regras do jogo, e ninguém fazia ideia de como derrotá-lo. Os jogadores estavam furiosos porque tinham sido informados de que esse jogo seria só sobre lançar dados e se divertir, não passar por provações brutais que podiam matá-los a qualquer segundo. Mas não importava quantas vezes tentassem, o resultado nunca mudava. O monstro esmagava todos eles todas as vezes, e fazia isso sem nem parecer estar se esforçando. A provação conhecida como Dance on a Monolith Knight aparecia apenas no final das Ruins of the Forgotten Moon, e seu campo de batalha era ninguém menos que a lendária Moon Square. Havia apenas uma zona segura em todo lugar, um pequeno pedestal no qual os jogadores podiam subir por um breve momento para esperar um ataque iminente passar. Mas, quando Kang Seol mal conseguiu desviar de outro golpe pesado, ele percebeu com clareza sombria que depender daquele pedestal era inútil. Simplesmente não havia como chegar até ele a tempo. Naquele momento, seu oponente ergueu a espada mais uma vez, e o ar ao redor dos dois tremeu quando o poder lunar se concentrou densamente na lâmina. Se até um único ataque do Moonlight Knight acertasse em cheio, tudo que aquela luz tocasse viraria cinzas. Esse era o verdadeiro horror no centro dessa provação de pesadelo. Ela era temida como uma das provações mais mortais por um motivo. Até jogadores poderosos morriam aqui com um único golpe depois de cometerem o erro de se achar demais. Foi então que uma notificação do sistema apareceu ao lado de Kang Seol, e seus olhos se voltaram para ela na mesma hora, captando cada detalhe sem desperdiçar nem um instante. Vários blocos se materializaram diante dele, e agora ele precisava pisar neles na ordem correta, primeiro no bloco com a ovelha negra, depois no do lobo negro, e então no restante em sequência. Aquele era o único caminho adiante, pelo que ele lembrava, não eram só os símbolos que importavam. As cores e a ordem exata delas eram igualmente cruciais se ele quisesse passar dessa fase com sucesso. A ordem era a mesma do primeiro teste, e dali em diante ela precisava ser mantida perfeitamente até o momento em que ele escapasse das ruínas. Nessa hora, o inimigo mágico ganhou velocidade e avançou na direção dele como uma tempestade violenta feita de fogo, à sua intenção assassina. Kang Seol se jogou para fora da trajetória do golpe direto e, naquele fração de segundo, percebeu que o primeiro bloco de que precisava estava bem debaixo dos seus pés. Sem hesitar, o herói pisou nele, firmando o pé sobre a imagem vermelha de um leão que brilhava intensamente sob a luz pálida da magia lunar. Kang Seol se lembrava de que cada cor carregava um efeito único, e observou atentamente quando o cavaleiro à sua frente parou de repente, claramente afetado pela mudança. Os blocos vermelhos estavam enfraquecendo a aura de Karuna. Eles arrancavam parte da sua força, desaceleravam seus movimentos e até enfraqueciam a barreira protetora ao seu redor. Kang Seol percebeu na hora que aquela era a sua chance. O momento de agir tinha chegado, e ele se preparou para pisar no próximo bloco, aumentar o efeito e assumir o controle da luta. Um instante depois, ele se firmou sobre o leão vermelho e então, sem quebrar o ritmo, avançou mais uma vez e pisou na lua vermelha. Agora ele estava perigosamente perto do seu oponente, mas o cavaleiro já não carregava a mesma pressão esmagadora que tinha demonstrado momentos antes.